Olá, amadinho! Estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 35.2, falando sobre os elementos da narrativa. Tá certo? Então, vamos lá revisar. Nós temos aqui o seguinte, né? Falando sobre a narrativa. A gente sempre vai usar a nossa imaginação. Nada melhor do que usar, né? Começando com questionamento. O que é literatura? E aí você já tem uma base, né, já tem uma noção que a literatura é a arte de escrever. Através da sua escrita, você vai embora, você cria personagens, você cria um espaço, você cria ali um enredo, fica muito a seu critério, é a tua arte de escrever. A literatura é uma arte que tem como matéria-prima o quê, pessoal? A palavra, né? Sem a palavra a gente não consegue fazer aí a nossa narrativa. Por isso, ela trabalha com os sentidos, os sons e o poder de sugestão das palavras. Exato. Então, aqui, nesta imagem, né, a partir dessa imagem, você pode chegar a várias interpretações, tá certo? Porque por meio da palavra, né, por meio das palavras que a gente consegue usar a nossa imaginação, né? Usa a imaginação e começa a explorar através da palavra. Das palavras. Então, nós temos aqui literatura, arte com as palavras. Tem a função cognitiva, né, que é passar conhecimentos, ser usada para ensinar alguma coisa. Como assim, amadinha? Ensinar alguma coisa. Se você é cognitivo, você vai mexer com as suas habilidades, com as suas competências. Cada um tem uma habilidade. Por exemplo, tem pessoas que têm habilidade para a questão das humanas, outra para a exata e assim sucessivamente. A função estética, ela existe para ser admirada porque é bela. A forma como você observa os textos, e aí nós temos ali a presença principalmente dos sonetos, lembram? Então, aqui nós temos a função catártica, né, que vai liberar os sentimentos através da literatura. Às vezes você está com uma tristeza, uma angústia, então aí você escreve para liberar o seu sentimento. Para quanto mais você escreve, mais você se sente aliviado. E a função político-social, esta interfere na sociedade. Tem a opinião de pessoas engajada, comprometida com a defesa de certas ideias políticas. É outro tipo de literatura, né? Agora aqui os tipos, né, de narrativas. Nós temos aqui a questão trabalhando na questão do onde você vai encontrar os elementos da narrativa, em quais gêneros? No gênero novela, que se desenvolve em torno de um personagem principal. Nós temos a fábula, com aquela mensagem de cunho moral e sempre percebendo a presença dos animais. E temos também um gênero romance, que envolve várias tramas. O conto, o acontecimento real ou fictício. E a crônica, né, que é uma narrativa breve, né, que fala do dia a dia, do cotidiano. O que é narração? Olha só, é um relato feito por alguém ou algo, né, de uma sequência de um acontecimento, de um fato. E essa narração, ela vem ligada a determinados elementos. Por exemplo, o narrador. O narrador é quem determina o foco narrativo. E aí nós temos o narrador personagem, é aquele que faz parte da história, ou o narrador observador, que ele apenas observa, e o narrador onisciente, ele conhece toda a história ali acontecendo. Além do narrador, nós temos também o personagem, né? Que tem lá dentro da história o vilão e o mocinho. Então, vamos falar assim, quais são os personagens principais, considerados protagonistas? Aqueles secundários, ou vai estar com o vilão, ou vai estar com o protagonista, são coadjuvantes. E o protagonista é o antagonista, que é o vilão. Tempo. O tempo na narração ele pode ser cronológico ou psicológico. E o espaço é onde os personagens se movem. Então, lembrando quais são os principais, né, elementos da narrativa, você coloca assim, o pente. Professora, pente? É o pente mesmo, é só uma sigla, amada, é só um macete. P de personagem, E de enredo, N de narrador, T de tempo e E de espaço. Muito fácil. E aí você não vai
vai esquecer. Coloca no canto do seu caderno. Pente. Quando você tiver que fazer a sua escrita, você vai lembrar, não posso esquecer deste elemento, desse. E depois dá um confere, vê se está tudo ok. E faça o seu texto narrativo com tudo que tem direito, né, Márcia? Exato. Principalmente com a sua imaginação, porque fazer um texto narrativo requer muito a imaginação. Ai, professora, mas eu estou sem ideia, eu não consigo fazer. Você para, mentaliza, lembra de uma situação legal, de um momento bacana e você começa a escrever. Começa a contar, beleza? Então, amados, ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente volta com as atividades. Até lá. Interessante. Já tá acabando essa. Aldelina. Olá, amadinhos. Chegou o grande momento que é o Tirando Dúvidas. Resolução de atividade de sala. Vamos lá, Alessandra. Vamos ver como é que os nossos meninos estão aí na atividade. Nós temos aqui a primeira questão, né? Questão 1. Leia o texto. Vamos ler, de Érico Veríssimo. O incidente que se vai narrar é de que Antares foi teatro na sexta-feira, 13 de dezembro do ano de 1963. Tornou essa localidade conhecida e de certo modo famosa da noite para o dia. Bem, mas não convém antecipar fatos nem ditos. Melhor será contar primeiro, de maneira tão sucinta e imparcial, quanto possível a história de Antares e de seus habitantes, para que se possa ter uma ideia mais clara do palco, do cenário e principalmente da personagem principal, bem como da comparsaria dessa drama talvez inédito nos anais de espécie humana. Amados, aqui nós temos a palavra ideia, você já sabe, que é uma palavra paroxítola que, quando tem, né, ditongo aberto, não tem mais esse acento, tá bom? Beleza? Então, a ideia é ser um acento agudo. Vamos lá, então, dando sequência ao comando da questão. Assinale a alternativa que evidencia o papel do narrador no fragmento acima. Nós temos aqui na letra A. O narrador tem senso prático, utilitário e quer transmitir uma experiência pessoal. B. É um narrador introspectivo que relata experiências que aconteceram no passado, em 1963. C. Em atitude semelhante à de um jornalista ou de um espectador. Escreve para narrar o que aconteceu com X ou Y em tal lugar ou tal hora. D. Fala de maneira exemplar ao leitor porque considera sua visão a mais correta. E. É um narrador neutro que não deixa o leitor perceber sua presença. Então, A é para você assinalar a alternativa que evidencia o papel do narrador, né, no texto acima, né, que a gente acabou de ler. A, B, C, D ou E. Nós temos aqui a alternativa C, em atitude semelhante à de um jornalista ou de um espectador, escreve para narrar o que aconteceu com X ou Y em tal lugar ou tal hora. Então, amadinhos, conseguiram gabaritar? Se não conseguiu, amados, relaxa. Vai treinando, não tem Vamos problema, treinando, né? Questão 2, o poeta. Declina de toda a responsabilidade na marcha do mundo capitalista e com suas palavras, intuições, símbolos e outras armas, promete ajudar a destruí-lo, como uma pedreira, uma floresta, um verme. Nós temos aqui um poema de Carlos Drummond de Andrade. Vocês conhecerão lá na frente. Sobre as funções da literatura, leia as afirmações abaixo e marque a opção que corresponde às ideias dos versos acima. Então, letra A. O caráter ficcional da literatura nos permite entrar em contato com a nossa história, nossa trajetória como nação. B. Por meio da convivência com os textos literários, que traçam tantos e diversos destinos, a literatura acaba por nos oferecer possibilidades de resposta a questões comuns a todos os seres
humanos. C. A literatura acompanha a trajetória humana, pois os mundos construídos por ela são completamente distintos dos mundos familiares. D. A literatura tem o poder de transportar o ser humano, provocar alegria ou tristeza, divertir ou emocionar. Ela nos oferece um descanso dos problemas cotidianos, quando nos descortina o espaço do sonho e da fantasia. Ou a letra E. A literatura pode ter um papel fundamental, o de criticar a realidade em relação a causas sociais e políticas. Então, qual foi a alternativa que você escolheu? A, B, C, D ou E? Nós temos aqui a letra E, que a literatura pode ter um papel fundamental, o de criticar a realidade em relação a causas e políticas, causas sociais e políticas. Acertaram? Vamos para a questão 3. Um escritor destaca-se pela produção dos gêneros conto, crônica e romance. A sua produção está relacionada com o gênero... Olha só, épico, lírico, narrativo, poético ou dramático. Qual? Então, olha, presta atenção, né? Olha só, um escritor destaca-se pela produção dos gêneros crônica, olha bem, conto e romance, né? Conto, crônica e romance. Está relacionada ao quê? Essa daí... Daí estava dada, né? Dada para vocês, né? hein? Nós temos o gênero, lembra que a gente falou da fábula, da crônica, dos contos? São gêneros narrativos, tá certo? A tipologia é narrativa. Então, aqui tem a justificativa. O conto, a crônica e o romance são classificados como gênero narrativo, pois apresentam elementos como narrador, enredo, personagem, espaço, tempo, conflito, clímax, resolução do conflito e conclusão dos fatos. Isso daí eu acho que todos acertaram, né? Davi, vamos ver. Leia o texto a seguir, classifique-o de acordo com o gênero. Então, nós temos aqui o lobo e a leoa. Um lobo que acabaram de roubar uma ovelha, depois de refletir por um instante, chegou à conclusão que o melhor seria levá-la para longe do curral, para que, enfim, fosse capaz de servir-se daquela merecida refeição, seu indesejado risco de ser interrompido por alguém. No entanto, contrariando a sua vontade, seus planos bruscamente mudaram de rumo, quando, no caminho, ele cruzou com o poderoso leão, que, sem muita conversa de um só bote, lhe tomou a ovelha. O lobo, contrariado, mas sempre mantendo uma distância segura do seu oponente, disse em tom injuriado, com uma certa dose de ironia: "Você não tem o direito de tomar para si aquilo que por direito me pertence." Eita! Então, qual é a alternativa? Letra A. Gênero lírico, sendo uma crônica. B. Gênero épico, anedota. O gênero narrativo, conto. Gênero lírico, poema. Ou o gênero narrativo, fábula. Então, qual é a alternativa, né? Essa também tá boa, assim, para vocês, né? Vocês têm lá a presença de quê? De animais. E aí passando ensinamento. Então qual é a alternativa primeiro ano? Acertaram. Então, 2 pontos. Olha só, é a fábula de Esopo, né? Apresenta todos os elementos necessários para que seja classificado entre os textos do gênero narrativo. Entre esses elementos, o enredo, o personagem, o clímax e o desfecho, que nas fábulas vem acompanhado de um tom moralizante, ou seja, um ensinamento. Agora, amadinho, nós temos aqui o nosso Se Liga no Enem, né? Aqui é o momento que você, estudante, você mesmo, ó, cada um vai responder por si. Isso. E alguém pode falar assim, professora, toda aula de língua portuguesa vai falar sobre o Enem? Sim. Até vocês chegarem lá no 3º ano, que é para não esquecer, gente. É extremamente necessário que vocês pratiquem, conheçam, não cheguem lá no 2º, no 3º, mas o que é mesmo o Enem? Para que serve? Qual o objetivo dele? Como as questões acontecem? O que eu preciso praticar, saber? Então, toda a aula nossa vai ter uma questão falando aí sobre o Enem para você.
Então, nós temos também a plataforma, né, do Revisa. Isso, a plataforma que vocês já devem conhecer e devem estar fazendo uso ali das redações, dos temas, enviando e recebendo as suas notas. Já começaram? Já tem as notas aí? Então, parabéns para quem já está enviando. Então, vamos lá para a nossa questão do Enem. Nós temos aqui, né, aquele bêbado. Juro nunca mais beber. E fez o sinal da cruz com os indicadores. Acrescentou álcool. Mas o mais ele achou que podia beber. Bebia paisagens, música de Tom Jobim, versos de Mário Quintana. Tomou um pileque de Segal. Nos fins de semana, embebedava-se de Índia reclinada de Celso Antônio. Curou-se 100% do vício. Comentavam os amigos. Só ele sabia que andava mais bêbado que um gambá. Morreu de etilismo abstrato no meio de uma carraspana de pôr do sol no Leblon. E seu féretro ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos. Contos plausíveis de Carlos Drummond de Andrade. A causa morte do personagem, né? A causa da morte ali do nosso personagem, expressa no último parágrafo, adquire um efeito irônico no texto porque ao longo da narrativa ocorre uma... Letra A, aproximação exagerada da estética abstracionista. B, apresentação gradativa da coloquialidade da linguagem. C, exploração hiperbólica da expressão inúmeras coroas. A D, citação aleatória de nomes de diferentes artistas. E, metaforização do sentido literal do verbo beber. Então, vamos lá, amadinho. A, B, C, D ou E. Nós temos aqui a letra E, né, que é a metaforização do sentido literal do verbo beber. Tá certo? Ó, faz uma metáfora, né? Faz uma comparação. Que bebê era aquele, né? Que ele foi citando vários artistas, mas a questão de bebedar, de criar, adquirir novos conhecimentos com várias leituras. Beleza? Então, vamos aqui para o nosso clube de leitura. Nós temos já estamos na unidade 2, a Marca de uma Lágrima, de Pedro Bandeira, né? Então, é uma obra que conta a história de uma adolescente, Isabel, que é a protagonista, uma jovem apaixonada por outra adolescente, e este se apaixona por sua melhor amiga. E se isso não fosse suficiente para atormentar a vida da nossa querida e sofredora Isabel, ela também será convidada a escrever poemas para ajudar no romance dos pombinhos, visto que ela é uma ótima escritora. Então, amadinho, prepare-se! Eita, fortes emoções! Para fortes emoções. Aqui, ó, você vai ler, você vai viajar nessa história infanto-juvenil. Quem que nós temos aqui? A escola Tupã, da CREDES de Paraná, lá do distrito de Nova Colina. É a turma presencial da professora Rosângela Soni. E né? também eles aqui, né, em frente, né, a comunidade São Bento. Eles são religiosos, eles escolheram um espaço. Tá certo? certo? Uma turma grande esse uma primeiro turma ano, da professora né? Rosângela é enorme. Todo mundo aí gosta de língua portuguesa, fazendo os mapas mentais, as atividades. Então tá ótimo, né? Tá certo? Muito bem. Então, meus queridos, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.